Hoje o Sem Censura está falando sobre transgêneros em todas as suas definições. José Dari... vamos falar. Camila, algum comentário, alguma pergunta? Sim, a gente tem vários comentários. Beleza. E lembrando, quem quiser participar, é só entrar nas nossas redes sociais e mandar a sua pergunta. A gente já está ao vivo pelo Facebook, tá bom? O Cláudio Cavalcante perguntou para todos vocês, assim, como podemos reverter esse quadro de horror, onde não se pode ter liberdade de ser o que quer ser? O que talvez a gente possa fazer, cada um, para reverter esse quadro de violência que a Loura também pediu para comentar isso, de muitos casos de violência que tem viralizado na internet. Quer responder, Giovana? Bom, eu acho que a gente tem uma questão cultural aí que a gente tem que tentar reverter. E essa reversão vai se dar justamente colocando o assunto em pauta, discutindo, trazendo à tona, falar sobre pessoas transgênero, falar que é dessa realidade, dessas vivências. Normalmente os crimes que envolvem pessoas transexuais, assim como foi o crime de Gisberta, que foi um horror, né? É um crime hediondo. Normalmente os crimes que envolvem pessoas transexuais são crimes de ódio, sabe? São crimes muito... com a violência muito acentuada. Vamos falar com isso com o Zé Dari para ver se é um nível de projeção altíssimo. Mas antes a gente vai ver agora as principais atrações do país na agenda cultural com a repórter lá de Brasília, Karina Cardoso. Oi, Karina. Oi, Vera. Hoje é sexta e toda sexta é dia de agenda cultural. E para começar, quero destacar um filme que estreou ontem no circuito nacional. É um filme brasileiro, hein? Todas as Cores da Noite. É o primeiro longa-metragem do diretor pernambucano Pedro Severien. O filme fala sobre o efeito psicossocial da violência urbana e leva para a grande tela do cinema uma realidade embriagada de imaginação, memória e loucura. O longa já levou alguns prêmios e chegou a ser exibido no Slam Dance Film Festival nos Estados Unidos, além da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo e na Janela Internacional de Cinema do Recife. E em Brasília acontece a mostra Olhar Feminino Latino, na Casa da Cultura da América. Toda terça e quinta são exibidos filmes produzidos por mulheres latino-americanas. Na próxima terça-feira tem o longa Uma Vida em Segredo, direção de Suzana Amaral. Conta a história de uma jovem humilde que, após a morte do pai, é obrigada a se mudar e não consegue se adaptar ao novo ambiente. Bom, e a gente falou de filme. Vamos falar agora de música, porque está chegando aí um dos festivais internacionais mais aguardados pelo público aqui no Brasil, Lollapalooza. Mais de 40 atrações comandam o Autódromo de Interlagos, em São Paulo, neste fim de semana. Representando o Brasil, tem um som marcante da banda Baiana System e do rapper Criolo. E entre as atrações internacionais que fecham os palcos principais no sábado são G-Eazy, Chainsmokers e Metallica. Tá aí, gente, alguém duvida que esse negócio vai ser bom? Mas se você quiser também um som mais tranquilo, que tal mergulhar na obra do nosso maestro soberano Tom Jobim? Pois hoje tem o show Carminho Canta Tom Jobim no Rio de Janeiro. Esse é o mais recente CD da cantora e compositora portuguesa Carminho e tem direção musical e arranjos de ninguém mais, ninguém menos que Paulo Jobim, o filho de Tom. A turnê ainda passa por São Paulo e Belo Horizonte. E para fechar nossa agenda cultural, a dica é você se programar para curtir algo aqui mesmo, na TV Brasil. É que todo sábado, às 10h30 da noite, tem o programa Todas as Bossas, trazendo sempre um showzaço para você curtir aí, na sua casa. E o destaque de amanhã é o show da banda A Cor do Som, na sua composição original. O grupo foi sucesso de público nos anos 70 e 80 e foi o pioneiro na fusão de ritmos brasileiros com a linguagem do bom e velho rock and roll. E eu fico por aqui. Semana que vem eu tô de volta com mais agenda cultural. Até lá! Obrigada, Karina. Muito bom isso, Todas as Bossas. Zé Dari, vamos lá falar um pouquinho. A gente estava falando da acolhida da família da Gisberta e é complicado isso. É complicado, né? Porque o drama é um drama familiar, né? E como é importante perceber isso, né? Porque muitas vezes
quem se identifica como transgênero, né, muitas vezes ele é expulso ou expulsa da escola, dos amigos, da família, e fica o quê? Então é importante porque dentro dessa configuração familiar se perde o vínculo de cuidado. E é uma questão que tem que ser preservada. A gente trabalha muito nesse o programa de diversidade, né? O que a família não perder o vínculo de cuidado, porque a falta desse reconhecimento dessa identidade, se vemos o aspecto psicológico, é um trauma. Eu não posso ser reconhecido naquilo que é minha certeza. Então é um drama que não social. é nem tão certeza assim, porque você não tem, quando você é jovem e criança, não é assim, entendeu? Você tem que ficar bancando coisas além da tua força. Você precisa mais de apoio para, inclusive, poder descobrir o que você é. Você não precisa de alguém que fique te atazanando a vida e te proibindo antes de você conseguir se definir, inclusive, né? A sexualidade é um controle e também é uma dominação. E o que é importante perceber como, enquanto sociedade, né, a nossa maneira de olhar é nessa dualidade. Ou é homem ou é mulher. Né? Então, muitas vezes, esse controle social vai encaminhar a que as pessoas que, às vezes, não se identificam, que têm dúvida, muitas vezes não podem falar de dúvida. Né? Pois é. Tem que se enquadrar naquilo que as pessoas falam. Né? Por que a sexualidade a sexualidade e isso acarretando a identidade sexual, né, é tão difícil, tão problemática para todo mundo, para a sociedade? Por que é tão difícil isso? Não é uma coisa tão natural, não é uma coisa tão... Não é uma coisa tão natural e vamos ver o drama disso, né? Como a Giovana falava, os crimes de ódio, né, das transexuais, das travestis no Brasil, que é altíssimo, são crimes de ódio, mas também são crimes. Quem comete esse crime? É um homem. Então, muitas vezes, também é um crime que tem a ver com uma realização dessa identidade masculina, de se realizar como homem. E isso é importante que seja falado. Isso é importante que seja debatido também. Imagina esse debate na escola, né? Desculpa, eu não entendi. No caso, o homem... ele não pode aceitar, porque ele vai se afirmar como homem se ele não aceitar a diversidade nesse caso. É isso? É como se tivéssemos um controle rígido de sermos homens ou mulheres. Né? Os crimes de ódio, né, contra as transexuais e as travestis, eles demonstram, né, essa posição, né, de poder negar aquilo que precisa ser dito. Preciso negar. Você mata aquilo que seja você não relacionado ao feminino. Esse é um problema muito sério. Né? Se nós vimos de uma tradição de discutir o feminismo, de discutir a violência contra a mulher, né, e de responsabilizar essa violência, nós estamos ante esse fenômeno igual e temos que continuar discutindo isso. Né? São crimes de ódio e são crimes relacionados a essa questão de gênero. Né? E muito importante, né? Porque nesse sentido o Brasil não é necessariamente um país amigável à população LGBT. É também um país onde mais se assassina a população LGBT. É o país onde mais se assassina a população LGBT? Transexuais. É o Brasil? E nós temos esses dados atualmente, né? Me parece que a cada 24 horas tem uma pessoa LGBT que é assassinada. É um problema sério nos níveis da família, da escola e, como eu falava no início, no nível político. O que precisamos como país discutir sobre isso? Né? Você estava falando, Giovana, que a grande parte dos transgêneros, eles são obrigados, eles são quase que forçosamente, porque eles têm que trabalhar, eles têm que ganhar dinheiro, eles têm, você que diz, né? Tem que comer 2 vezes por dia, né? Sim. Então, para isso, acaba sendo jogado na prostituição. Estima-se que 90% da população 90% é muita coisa. de travestis e transexuais tenham como única forma de vida, de ganho, a prostituição. O que acaba acarretando uma letalidade enorme, porque você acaba matando esse pessoal muito jovem. A média de vida de uma pessoa transexual, de uma travesti de transexual, é de 35 anos. Enquanto a média de vida do brasileiro é de 72, segundo o IBGE. Então, assim, a estimativa de vida é muito baixa se comparado ao da população de uma forma geral.
né? E na prostituição incide toda forma de violência, né? A violência física, a violência psicológica, de estar fazendo aquilo compulsoriamente, de uma forma obrigada, porque a sociedade encaminha aquele sujeito, porque o mercado de trabalho não acolhe. Né? O mercado de trabalho não contrata pessoas transexuais. Quando contrata, é em alguns nichos do mercado que aceita, como o salão de beleza, o ramo de estética, às vezes o ramo artístico, né? que acaba aceitando mais. Você tem uma carreira? Eu tenho uma carreira, mas eu fui fruto de uma transição tardia. Eu não fui aquela transexual que transitou aos 14 anos. Né? Eu fui transitar... Está começando, essa escolha está começando a aparecer mais cedo já? Ou... Sim. De transitar tardiamente? É. Não sei se está começando. Eu acho que hoje as pessoas têm tido mais coragem para a transição. Talvez antigamente as pessoas que transitavam cedo. Coragem e mais informação, mais né? informação também. Mais Circula informação mais também. informação devido às redes sociais. Antigamente não tinha essa circulação de informação que a gente tem na internet hoje, de como fazer, qual o procedimento, onde procurar recursos, até mesmo de tratamento, né? Não tinha opções de tratamento para pessoa trans. Tratamento que eu falo, reposição hormonal, procedimentos cirúrgicos, né? Isso tudo era desconhecido. Hoje tem todas essas formas, né? Só é importante frisar, quando a gente fala dessa população que vive da prostituição, o problema não reside na prostituição. O problema reside no fato da prostituição ser algo colocado para essas pessoas como algo compulsório. Exatamente. Né? Algo que é obrigatório, algo que só cabe à vivência dela, à experiência dela, naquele campo, naquela modo de vida. Né? Se a pessoa quiser se prostituir, que se prostitua, mas que seja da vontade dela. Claro, né? é uma que escolha seja de pessoas adultas. Isso, Mas no exercício de sua autonomia. Né? Agora, dentro da realidade que o Dari falou, quando a pessoa, a criança, o adolescente, que não se identifica com o seu gênero, é expulso de casa, sofre violência na escola, acaba evadindo, não é só expulso, às vezes ele evade da escola pelo nível de violência que sofre. Claro. Né? A rua que acolhe. E a rua vai oferecer o quê? Se a família não acolhe, se os modelos pedagógicos não estão preparados para acolher a diversidade, para onde que essas pessoas vão? Vão para a rua, vão para a prostituição. Vocês que foram crianças de escola, vocês sofriam muito bullying? Sofria. É uma realidade o bullying. Tanto bullying quanto até mesmo a violência institucional. Na minha época, eu fui uma criança que dos meus 7 aos meus 18, 19 anos, eu não fui ao banheiro da escola. Imagina a violência para uma criança, ficar 4, 5 horas... Você não podia ir, né? Eu não tinha coragem de entrar no banheiro masculino. Não era o banheiro que me identificava. E não podia ir no feminino. E não tinha nenhuma outra opção de banheiro. E evidentemente também não tinha... a diretora da escola não ia dar uma guarida dessa. Eu também não tinha condição de informação, de conhecimento, para solicitar o uso de outro banheiro. Então, assim... o modelo pedagógico, os modelos institucionais... Você também, Leonardo, tem essa violentos. experiência? Tive a experiência de, como meu jeito assim, meio andrógeno, meio masculino, daquele jeito, aí eu andava assim na rua, e me chamava sapatão, alto assim, eu ficava morrendo de vergonha. Às vezes na frente da minha mãe. É muito que é violência, chato. Né? É violência. Muito chato, muito chato. Até o início da minha transição também foi, a pessoa ficava me sacaneando, chamando nome de registro alto, entendeu? É muito chato. Mas hoje, por exemplo, o nome social é uma coisa mais simples? Você se apresentar, você se reconhecer? Não, ainda não é muito simples. Eu, por exemplo, eu tranquei agora esse semestre de faculdade que eu não estou mais aguentando, olha só a minha história. Eu não estava mais aguentando falta de respeito na faculdade. Entendeu? Justamente por causa do nome, é chamada, é o nome que aparece, os 2 nomes aparecem na prova, entendeu? É bastante chato. Eu tive que parar agora um pouco, pelo menos o semestre, que eu não estava mais aguentando. É muito chato, é uma coisa, é psicológico mesmo, uma coisa... Você não pode entrar na justiça? Isso aí é com a... Justiça com a Giovana. Porque ele pode, né? Você pode entrar na justiça. Sim. Pode sim. Na verdade, o nome social é uma
meio uma gambiarra jurídica, né? Pois Como é. no caso do Leonardo, era uma instituição privada, então não privada. tem uma legislação específica para a instituição privada, para que ela adote o uso do nome social dentro da instituição. Resumindo, a gente depende de Mas- favores, né? Tipo, é mas um favor, A entendeu? produção de um constrangimento legal institucionalizado pode ensejar um processo jurídico. Então, assim, é esse constrangimento que a instituição ocasiona em você, né? Você sente esse constrangimento, pode gerar um processo, sim, indenizatório por danos. Ô, Leonardo, morais. os seus colegas que são jovens, e jovens são abertos, não são, Camila? Tendem a ser mais. Eles são preconceituosos pra caramba? Preconceituosos, olha, eu perdi todos os amigos, assim, antes da transição, os amigos que eu tinha, não tem mais nenhum. Nenhum. Eu conto nos dedos os amigos que eu tenho, assim, hoje em dia. E as pessoas não me reconhecem mais também de antes, né? Eu passo na rua agora, tem gente que eu tinha, né, como é que se fala? Eu conversava antes da minha transição, né? No corpo feminino eu conversava, mas hoje, quando assim, a pessoa passa, assim, passa direto, nem fala mais. Mas não fala porque viram o rosto pra você Porque ou porque às não vezes te viram, às reconhecem? vezes não me reconhecem, às vezes viram. Também pode ser isso, né, Leonardo? Às vezes viram, muitas vezes, muitas vezes. Mas perdi muitos amigos. E a gente não pode perder amigo não, né? Porque a situação já não tá fácil. Não tá. Olha só, gente, vamos pro intervalo? A gente volta já já com mais Sem Censura.